Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Bárbara Esquirato Gonçalves e eu irei apresentar o seminário intitulado Consequências da Introdução de Espécies de Plantas Exóticas, apresentado à disciplina de Biologia da Conservação, que é ministrada pela professora Solange. Primeiramente, o que são plantas exóticas? Uma planta exótica é aquela que se estabelece além da sua área de distribuição natural. Geralmente, ela nasce em outro local por ter sido transportada e introduzida de maneira intencional ou não pelo homem. Diferente das plantas nativas, que por sua vez são aquelas que são naturais, originárias da região em que vivem. Elas ocorrem lá naturalmente. Aqui eu trouxe 2 exemplos de plantas, uma que é nativa e outra que é exótica. Essa planta aqui, ela é a Opuntium fincus indica, ela é exótica, e essa do lado, ela é a Opuntia monacantha, que ela é nativa, ocorre naturalmente no Brasil. Entretanto, a problemática das espécies exóticas é, em geral, as espécies exóticas invasoras. Existem várias espécies exóticas no Brasil. Não necessariamente toda espécie exótica será invasora ou potencialmente invasora. Aqui eu trouxe 2 exemplos de plantas que são comuns no nosso cotidiano, né? Maçã, café. Várias plantas que são comuns no nosso cotidiano não são nativas do Brasil e, entretanto, não são invasoras ou potenciais invasoras. Sendo assim, uma espécie exótica invasora vai ser aquela que, sem a intervenção direta do homem, vai avançar sobre outros territórios e, dessa forma, vai ameaçar diversos habitats e causar impactos ambientais, econômicos, sociais ou culturais. Então, as invasões biológicas são um dos graves problemas ecológicos atuais. E trata-se do estabelecimento de espécies animais ou vegetais que são vindas de outras regiões e vêm para ecossistemas naturais ou manejados pelo homem, e aqui elas se alastram, de forma que elas passam a dominar o ambiente e a causar danos às espécies originais e ao próprio funcionamento dos ecossistemas. As principais consequências das invasões biológicas são a perda de biodiversidade, modificação de ciclos e características naturais dos ecossistemas atingidos, a alteração fisionômica da paisagem natural, e pode também trazer problemas econômicos quando, por exemplo, elas invadem culturas de interesse comercial. Darwin, em 1860, já havia notado o problema da invasão biológica, quando ele registrou que estava tendo um alastramento de uma espécie do Marrocos pelo Pampas da Argentina e do Chile. Entretanto, o primeiro cientista que escreveu sobre esse tema foi Charles Elton, por volta de 1950. Ele lançou um livro que se chama The Ecology of Invasions by Animals and Plants, né? A ecologia da invasão por animais e plantas. Para tratar essa questão de invasões biológicas, né, a ONU, através dos programas para alimentação e agricultura e meio ambiente, juntamente com outras organizações mundiais, fundou em 1997 o Programa Global de Espécies Invasoras. Dentre as estratégias propostas pelo programa estão capacitação para efetivo controle e erradicação de espécies invasoras, implementação em campo a partir de pesquisas, construção de sistemas de informação acessíveis e a cooperação entre os países que trabalham com essa questão. Aí aqui nós temos uma imagem do Darwin e do Charles Elton. O Williamson, em 1996, divide o processo de invasão biológica em 4 etapas distintas, que seriam a etapa de introdução da espécie, de estabelecimento, expansão e o equilíbrio da espécie na comunidade. Aqui eu trouxe um gráfico genérico para descrever como seria esse padrão.
Nós temos o momento zero, em que não tem a espécie, passa por um momento em que ela é introduzida, aí ela começa a se estabelecer no ambiente, se expandir até ela atingir um equilíbrio dela na comunidade. No caso, eu estou ressaltando que é o equilíbrio dela na comunidade. Ela, para poder crescer e se estabelecer, geralmente ela vai tirar as outras espécies que já estavam lá estabelecidas do equilíbrio. Ela vai desequilibrar a comunidade. Algumas características das espécies invasoras: ambientes abertos, né, como campo e cerrado, eles tendem a ser mais facilmente invadidos por espécies arbóreas do que as áreas florestais. Aqui, essa questão das áreas florestais seria como uma barreira biológica. Quando a vegetação ela é densa e isso dificulta a chegada de novas espécies, né? O ambiente aberto fica mais fácil de colonizar. E algumas características relacionadas com o potencial de invasão da espécie são a produção de sementes de pequeno tamanho e em grande quantidade, com uma dispersão eficiente, muitas vezes por anemocoria, formação de banco de sementes, que tem grande longevidade no solo, reprodução por sementes e por brotação, a espécie tem a capacidade não só de se reproduzir sexuadamente, como assexuadamente, períodos longos de floração e frutificação, crescimento rápido, e alelopatia, que é quando a planta ela inibe o crescimento de outras que estariam em volta dela através de alguma substância que ela produz, por exemplo. As espécies que se tornam invasoras, elas são altamente eficientes na competição por recursos. Isso faz com que elas dominem as espécies nativas originais. Elas têm alta capacidade reprodutiva e de dispersão e vão contar com a ausência de inimigos naturais, o que vai facilitar na sua adaptação. Porque no ambiente natural delas, elas vão ter os inimigos naturais, né, que vão ajudar no controle delas. Enquanto que nesse ambiente novo, elas estão, de certo modo, livres para avançar, para crescer sem impedimentos maiores. Essas espécies invasoras, elas tendem a se adaptar com maior facilidade a ambientes que são climático e ambientalmente similares aos da sua região de origem, o que explica a rápida adaptação dos seus ciclos germinativos e ocupação em novos ambientes que foram perturbados. Aqui eu trouxe algumas espécies que ocorrem no Brasil. A Impatiens parviflora, no caso, ela foi trazida com o intuito ornamental e ela se tornou uma invasora. Aqui temos pinos e eucaliptos. Aqui são dois exemplos de plantas aquáticas, que é a Salvinia molesta e a Eichhornia crappis, que elas são plantas sul-americanas, só que elas se tornaram um grande problema, bastante infestantes em toda a zona tropical do globo. Elas, quando tem os booms populacionais, elas retiram o oxigênio da água, elas eutrofizam a água e matam vários animais e outros seres que necessitariam desse oxigênio. Aqui eu trouxe algumas espécies que ocorrem no cerrado, são mais gramíneas, porque os artigos que eu trabalhei mais eram sobre gramíneas infestantes no cerrado. Aí aqui nós temos a Melinis minutiflora, a Iparrhenia rufa, braquiária, várias espécies, essa daqui é a decubens, mas são várias espécies invasoras de braquiária. Aqui é uma samambaia, que ela é invasora, Pteridium aquilinum, e Pinus ellioti, que foi registrada como invasora em áreas de cerrado de São Paulo. Alguns impactos causados pela invasão são que as mesmas espécies exóticas são invasoras em diversos países, o que pode acabar levando a uma homogeneização da flora mundial.
Em áreas isoladas, elas constituem uma grande causa de degradação ambiental por gerar perdas de diversidade em áreas com grandes grupos de plantas endêmicas. Quando elas se estabelecem, muitas vezes, em locais que têm muitas plantas endêmicas, elas vão atrapalhar o desenvolvimento dessas plantas, e elas podem levar até mesmo à extinção. E aí, no caso de plantas endêmicas, né, como elas só ocorrem naquele lugar, poderia levar, digamos que, a uma extinção permanente da espécie, né? Tipo, digamos que ela não foi extinta aqui, mas pode ser recuperada em outro lugar, por exemplo. Elas também tendem a produzir alterações ecológicas em ciclagem de nutrientes, produtividade vegetal, cadeias tróficas, estrutura, dominância, bem como a distribuição das espécies no ecossistema invadido. E podem alterar o ciclo hidrológico e o regime de incêndio no cerrado, por exemplo, que pode levar ao empobrecimento do sistema. O controle de exóticas invasoras, geralmente, ele é feito através de manejo de populações ou comunidades, através de métodos mecânicos, químicos ou biológicos, sendo que o controle mecânico ele pode ser realizado através do arranquio, que é realmente a retirada dessas plantas do ambiente, sombreamento, nesse caso, as gramíneas invasoras, elas são C4, né, elas crescem em amplo sol, então, sombreamento poderia ser uma boa opção. Entretanto, tem que tomar cuidado para acabar não sombreando as plantas nativas, que também precisam de pleno sol. E a queima também é uma opção. Entretanto, a queima tem que ser observada com muito cuidado. Para não sair de controle o fogo. E outra, porque tem espécies que elas vão ter o crescimento inibido pela queima, mas tem espécies que, com a queima, o crescimento é estimulado. Então, é um tanto específico. Também tem o controle químico, que ele é realizado por meio de herbicidas, mas nesse caso é importante observar quais outros impactos esse herbicida pode causar, né? Além de a morte que se quer da planta exótica invasora. E o controle biológico, que ele pode ser realizado por meio de parasitas e de insetos predadores. E também já teve o uso de gado em condições de sobrepastejo, né, em que o gado, no caso, comeria essa planta exótica invasora para ajudar no controle. Aqui eu trouxe 2 exemplos de artigos que eles são sobre o uso de plantas nativas ao invés das plantas exóticas. Esse daqui é um artigo de revisão que ele fala sobre utilizar plantas ornamentais nativas, porque boa parte de plantas que são exóticas invasoras, elas vieram para cá com intuitos ornamentais e causaram grandes desequilíbrios. E talvez desenvolver esse mercado ornamental com plantas nativas fosse uma boa ideia, já um bom começo para ir reduzindo a entrada de plantas ornamentais de fora. Aqui é um resumo de um congresso de agroecologia, que ele já é mais específico, mais local, que foi estudado o uso de plantas subarbustivas e herbáceas nativas do Rio Grande do Sul como alternativa a ornamentais exóticas. Sendo assim, a gente pode ver que são necessários estudos e pesquisas na área, com o intuito de remediar e também prevenir a problemática ambiental causada pelas invasões por plantas exóticas e preservação da flora nativa. São necessárias implementações de políticas nacionais que sejam voltadas para esse tema e que envolvam desde o esclarecimento e sensibilização da população acerca dos potenciais danos, bem como uma legislação específica e uma fiscalização adequada que efetive o cumprimento dessa. Aqui são as minhas referências e obrigada.